E aí galera, beleza? Meu nome é o Rodrigo e gente, hoje o vídeo vai ser diferente de tudo que vocês estão esperando, gente. Esse é um caso que eu nunca vi ninguém falar no YouTube e que envolve até a presidente do país, cara. E como ela afetou toda uma classe artística, cara. Inclusive até alguns artistas de K-pop que eu vou falar nesse vídeo, cara. Esse é um escândalo que, gente, resultou no impeachment dela. E não só por isso, por várias e várias outras razões também, velho. Então eu espero de coração que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E por favor, se você gostar dele, deixa pelo menos um like, porque ele é um vídeo muito trabalhoso e que eu praticamente não vi ninguém falar sobre isso. Então, gente, sem mais enrolação, bora começar. Esse é um caso estranho porque, na maioria das vezes, a gente espera que o boicote parta das empresas de K-pop, o que em vários casos é verdade. Só que nesse caso específico, ocorreu algo muito estranho. O boicote não veio pelas empresas de K-pop, e sim pelo próprio governo sul-coreano por debaixo dos panos. E isso só serve pra gente ver como a política e a arte andam juntos naquele país. Mas esse é um caso muito engraçado porque na Coreia, que a gente espera que seja um país desenvolvido e tal, de primeiro mundo, dos 11 presidentes que eles já tiveram, só 2 não tiveram problemas com a justiça depois. E o caso de hoje é justamente sobre essa pessoa que se metia na vida artística do país. A pessoa que eu vou falar em questão é a ex-presidente Park Geun-hye, que ganhou a eleição presidencial para a Coreia em 2012, em cima do atual presidente Moon Jae-in. Então ela assumiu o país entre os períodos de 2013 e 2017, quando ela leva um impeachment. E quando ela assumiu, cara, foi aí que a desgraça começou, e parece que isso é de família. E eu falo de família porque o pai dela foi o antigo ditador coreano Park Chung-hee, que é uma das figuras mais controversas daquele país. Ele assumiu o país em um golpe de estado em 1961 e só saiu do governo em 1979, quando ele foi assassinado, ironicamente pelo próprio chefe da polícia secreta que ele criou. O seu governo foi marcado por duas coisas: um forte crescimento econômico e também uma grande industrialização do país nesse período, e também uma forte repressão e eliminação a qualquer candidato político com que esse ditador pudesse ter. Ou seja, ele é uma figura muito debatida no país até hoje, porque por um lado tem pessoas que até gostam do governo dele por causa das mudanças econômicas que ele gerou, mas também tem pessoas que preferem um viés muito mais democrático, que odeiam ele por causa de toda a repressão que ele criou no país. Então a gente pode ver que a Park Geun-hye não era qualquer pessoa, ela já vinha de uma família muito rica e poderosa. E devido ao seu histórico familiar, ela por si só já era uma figura muito controversa. E quando ela assumiu o país em 2013, ela decidiu seguir essa linha mais autoritária do seu pai. Embora que de maneira mais sutil, que ao invés de prender quem criticava ela, ela decidia prejudicar essa pessoa de outras maneiras, mais sutis. Gente, e como arte e política andam muito juntos na Coreia, você sabe que quando tá tendo sempre alguma bomba política, eles tentam forjar um escândalo na parte artística da Coreia, para justamente desviar a atenção. Então não é de se surpreender que o governo fazia essa blacklist por debaixo dos panos, ainda mais com um histórico desses. O próprio presidente do país que antecedeu a ela, também já fazia esse tipo de coisa, só que em menor escala. E esse presidente também era do partido dela. O partido dela, só para ilustrar aqui, é um partido que tem um viés mais de direita, não centro-direita, mas é uma direita mais direita, e também ela flerta um pouco com a extrema-direita. Então eles têm algumas linhas bem autoritárias dentro do partido. E foi justamente dessas maneiras mais sutis que o governo começou a prejudicar vários e vários artistas que pudessem criticar eles, como por exemplo, o pintor coreano de muito sucesso Hong Sun-dan foi um desses casos. Ele simplesmente fez uma pintura onde ele retratou a presidente do país como um espantalho sendo controlado pelas forças do mal. E nessa pintura ele também incluía seu pai nela. Então ela pode ter ficado meio atacada por isso também. Então, o que houve nesse caso? Os seus assessores começaram a discutir uma maneira de punir o Sr. Hong, de acordo com um diário que eles mantiveram. E por isso, eles usaram um grupo de apoio ao presidente para processar ele, alegando que ele estava caluniando a presidente. Também deram um jeito de banir ele da Bienal de Gwangju, que era uma das mais importantes daquele país para quem gosta de pintura. Então isso realmente feriu ele. E além disso, não parou por aí, velho. Eles usaram alguns ativistas conservadores para ir em frente à casa dele e ficar ofendendo o cara. E ele chegou até a receber ameaças de morte por telefone. Além de que, claro, essas pessoas começaram a chamar ele de pintor comunista, essas coisas do gênero. Tudo feito de uma maneira para intimidar ele. E esse só foi um caso que rolou nessa época, porque depois que ela levou um impeachment, foi descoberto que ela tinha sim essa blacklist, e que nessa blacklist eles tinham mais de 9.000 nomes de artistas, cara. Sendo esse vários pintores, atores, escritores e até músicos, que é justamente o que eu vou falar agora, gente. Dentro desse balaio de artistas que foi descoberto, tiveram alguns nomes muito curiosos. Tiveram 5 integrantes do 24K, um grupo de K-pop, e até do seu manager. E o motivo deles terem parado ali foi porque na eleição presidencial de 2012, eles foram vistos apoiando o atual presidente Moon Jae-in.
In, que no caso é o atual presidente da Coreia, mas que antes disso teve que concorrer a 2 eleições até ser eleito. Então dava pra ver que ele era um adversário político direto dela, até porque numa dessas eleições ela ganhou por simplesmente uma diferença de menos de 2% dele. Então foi algo muito concorrido na época. Então na cabeça dela, eles deveriam estar sim nessa blacklist. Quando os membros descobriram que estava nessa blacklist da ex-presidente, eles ficaram muito surpresos e não entenderam muito bem, já que eles não pensavam que eles teriam tanta importância pra ela, já que esse tipo de coisa e discussão política não envolvia grupos de K-pop. Embora a presidente não tenha botado todo o grupo nessa blacklist, ela pode ter botado sim algumas travas para permitir que esse grupo não crescesse tanto, coisa que deixou até o CEO da empresa surpreso com isso. Os meninos em 2012 foram vistos cantando músicas de apoio ao presidente Moon Jae-in e até aparecendo numa propaganda a favor dele. Então, eu nunca vi isso, mas beleza. Então na cabeça dela, eles eram sim seus adversários e deveriam sim estar nessa lista. E o mais engraçado é que quando os membros foram perguntados acerca disso, eles ficaram muito surpresos, porque na cabeça deles, eles não estavam nada mais que simplesmente exercitando sua liberdade de expressão, coisa que até o presidente da sua empresa apoiou que eles fizessem. Eles não sabem ao certo o quanto isso prejudicou que o grupo crescesse, mas eles especulam que houveram algumas vezes que eles tinham muita dificuldade em marcar algum cronograma para ir em alguns certos tipos de programas musicais, o que pode ter sido influência dessa presidente, mas eles não deram nenhuma certeza acerca disso. Na cabeça deles, pelo menos, isso serviu para eles poderem fazer mais promoções internacionais para os seus fãs. E gente, esses foram só alguns escândalos do seu governo. Esse governo dela foi tão desastroso que levou até o fim do seu partido, que na época era o maior da Coreia. Mas o partido saiu com uma imagem tão suja que eles tiveram que dissolver o partido e se juntar a um outro partido que tinha uma imagem mais limpa. Esse caso pelo menos me mostra que a Coreia está evoluindo sobre como combater a corrupção e também estão trabalhando mais duro para que as pessoas tenham mais liberdade de expressão. Pelo menos é isso que tem me parecido. Então, gente, o caso foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E, gente, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like e, por favor, manda esse vídeo para alguém que você pode achar interessante. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu e tchau.